se fala em como eu vou estudar levando em consideração eu mesma. Como eu vou estudar levando em consideração as minhas dificuldades. Porque lista de conteúdos que mais caem tem aí em todo lugar que você for encontrar. Mas será que realmente eu só sigo essa lista? Será que eu volto em matemática lá na base do zero? Isso é uma grande dúvida que a maioria dos vestibulandos tem. E essa dúvida você vai com certeza solucionar ela agora. Mas antes, deixa eu só te pedir uma coisa. Deixa um like nesse vídeo, não vai cair o teu dedo e vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Então, ó, deixa o like e aí a gente continua. Bora lá. Deixa o like. Deixou? Então, bora lá. Então, pessoal, como sempre, eu vou explicar pra vocês o passo a passo direitinho como é que você pode fazer pra estudar matemática pro Enem. Lembrando que o meu objetivo aqui não é te falar quais são os assuntos que mais caem no Enem, estuda isso, estuda aquilo, porque isso você encontra em qualquer outro vídeo aqui no YouTube e até mesmo no Google. Se você pesquisar, você vai encontrar uma tabela com os assuntos. Inclusive, eu trouxe uma delas aqui para poder explicar a estratégia para vocês. Mas o que eu vou te explicar e ensinar para vocês é o que fazer quando a gente tem essa lista, por onde começar, para onde partir, o que fazer. E é isso que você vai aprender. De imediato, se você já quiser pausar o vídeo para tirar um print dessa tela aqui, faz isso. Pausa, tira print e aí a gente continua. Tirou print? Então bora lá. A primeira coisa, de fato, você precisa pegar a lista dos assuntos que mais caem. Se você estiver utilizando uma plataforma, um cursinho, vai estar lá no plano de estudo os assuntos organizados por residência. Alguns cursinhos colocam outros assuntos que não caem tanto no Enem, mas são assuntos de base que são necessários para você aprender um outro conteúdo que realmente cai na prova. Mas se você tiver um cursinho plataforma, esse processo é um pouco mais simples. Se não tiver, é só você colocar no Google lista de assuntos que mais caem no Enem em matemática. E você vai encontrar tabelas parecidas com essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui que tem umas bolinhas com cores diferentes, vocês vão entender logo o que tudo isso aí quer dizer. Primeira coisa que você tem que fazer, depois de já ter essa lista, ter essa tabela, é analisar o seu conhecimento prévio. O que você vai fazer? Você vai pegar essa tabela aqui, vai analisar cada nome desses assuntos aqui e vai ali perceber, eu sei aquele assunto, eu conheço esse assunto, eu já estudei em algum momento. Por quê? Se você conhece, se tem algum conhecimento sobre aquele conteúdo ali, vai interferir no jeito que você vai estudar. Por exemplo, geometria. Eu estudei geometria na escola, eu conheço esse assunto. Você anota ali, tipo, conheço. Mas eu tenho muita dificuldade em geometria. Eu não sei resolver as questões de geometria. Eu, sei o assunto, mas eu não consigo resolver, ou minha taxa de acerto é muito baixa. E tudo isso você vai analisando. Aí, matriz. Nossa, talvez eu tenha visto algo desse assunto, mas eu não faço a mínima ideia do que seja. Você vai separar. A notação científica, nossa, é um assunto super tranquilo, consigo fazer as questões e eu acerto consideravelmente. Mesmo que eu erre ali uma coisa ou outra, mas é tranquilo pra mim. Isso já é uma outra análise. Então, você vai fazer isso de assunto por assunto que tá nessa tabela pra você ver se você conhece, se você não conhece, se você sabe resolver as questões, se você não sabe resolver as questões. E você vai anotar. Por que você vai fazer isso? Porque quando você for estudar cada um daqueles assuntos ali, você vai fazer de formas diferentes. Por exemplo, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas eu vou só dar um exemplo aqui pra vocês. Notação científica é um assunto que eu conheço, eu domino, eu consigo fazer as questões. Eu não vou ver uma videoaula de notação científica. Quando eu for treinar a notação científica, eu vou fazer questões. E se eu já tenho facilidade, eu já vou fazer questões mais difíceis. Eu já vou mais na frente ali no processo do desempenho. Mas aí tem, vamos supor aqui, análise combinatória. Análise combinatória é um assunto que eu conheço, já ouvi falar, mas eu não lembro como é que é, não lembro as fórmulas, eu não lembro como se resolve. O que é que eu vou fazer? Eu já vou para uma videoaula antes de fazer as questões. Mas não é uma videoaula de 30 minutos, vai ser uma videoaula mais curta, uma videoaula talvez de uma revisão, para eu poder ali relembrar o assunto, para eu conseguir fazer as questões, para eu conseguir treinar. Mas aí vamos supor que matriz, que é o assunto que eu falei aqui, eu nunca ouvi falar, não sei sobre o que se trata. Eu já ouvi o nome, mas eu não consigo associar ao conteúdo, o que seja, o que eu vou calcular, o que eu vou fazer. E aí também eu vejo uma videoaula, mas uma videoaula diferente, uma videoaula já mais robusta, com um pouquinho mais de conteúdo, e eu vou iniciar com poucas questões no início. Então, vejam que para cada assunto de matemática eu não posso estudar da mesma forma e não posso ver da mesma forma. Porque eu não posso nem tanto focar só em teoria e nem abandonar as questões e não ficar também só nas questões. Então tem que ter um equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, vai ser de acordo com o seu conhecimento prévio, com as suas dificuldades, com as suas habilidades. E é isso que eu mais bato na tecla, enfim, com o pessoal da Mentoria Power. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a Mentoria Power, tá aqui na descrição do vídeo, tudo bem direitinho falando. E aí, pessoal, depois de você analisar o seu conhecimento prévio sobre aquilo dali, você vai organizar a ordem de estudo. O que eu vou ver primeiro e o que eu vou ver depois? E o que eu vou ver por último? Não quer dizer que o que você vai ver por último você está negligenciando, você está fazendo só uma ordem, por exemplo. Se você é uma pessoa
que tem muita dificuldade em matemática, não é pedagógico você começar com um assunto muito complexo. Você tem que começar com um assunto mais simples, com aqueles assuntos que você tem mais facilidade. E isso até para quem é muito bom em matemática também. É ideal que você comece pelos assuntos que você tenha mais facilidade. Mesmo que sejam assuntos que para outras pessoas sejam considerados mais difíceis, mais médio ali. Mas se você tem facilidade, você começa. Eu fiz aqui uma exemplificação de ordem de dificuldade, nível de dificuldade. Tá até aqui para vocês conseguirem entender. O que tá aqui para cá, né, vai crescendo, né, uma ordem crescente do mais fácil pro mais difícil, né, eu até coloquei aqui o triângulozinho para vocês conseguirem entender. Então, os assuntos que estão marcados aqui de verde são os assuntos que eu fiz assim, seguindo a lógica do que eu passava quando eu era vestibulanda e do que eu ouço e eu percebo nos mentorados da Mentoria Power, tá? E o nível de dificuldade aqui não tá relacionado só à dificuldade do assunto em si, mas à dificuldade que as pessoas geralmente apresentam. Por exemplo, assunto de notação científica, de escala, razão e proporção, são assuntos considerados fáceis, que as pessoas têm mais facilidade. Então é ideal, no início lá do seu cronograma, você começar por esses assuntos. Já aí, a aritmética, dependendo ali das questões, já começa a complicar um pouco, gráficos e tabelas, funções, porcentagem. Daí, a gente já vai para estatística, probabilidade, que já é um pouco mais complicado, matriz. E aí tem os que são considerados mais difíceis, que são questões que aparecem no Enem, que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, que são de análise combinatória, equações elementares, enfim. Então, você fazendo isso, quando você for lá no cronograma, você já vai organizar a ordem do que vai aparecer primeiro e do que vai aparecer no depois. Mas aí tem um ponto importante, que é o que a gente vai fazer agora, que é montar a nossa estratégia de estudo. Como é que a gente faz isso? Você vai ter que analisar qual é o seu tipo de dificuldade com matemática, para você ter uma ideia do que você pode fazer e como você pode fazer. Como assim? Existe a dificuldade em matemática, que é aquela pessoa que não entende o conteúdo. Então, ela chega nas questões, não consegue fazer, porque ela não entendeu o conteúdo, ela não conseguiu captar ali o que é para fazer. Ela não sabe absorver o conteúdo ainda. Isso é um tipo de dificuldade. Existe a outra pessoa que tem dificuldade em matemática de um jeito um pouco diferente. Ela entende o assunto, ela compreende a videoaula, mas chega nas questões e ela empaca. Ela lê a questão e não sabe o que fazer. Isso já é um outro tipo de dificuldade. Também tem a pessoa que tem esses dois tipos de dificuldade junto. Ela até às vezes não entende o assunto, mas depois entende, mas aí chega nas questões e ela empaca. E aí, essas pessoas, elas vão ter que analisar, tá, mas o que eu preciso fazer? De que forma eu preciso estudar? Como é que eu vou analisar meus acertos nas listas de exercício? Então, é necessário você estar sempre ali observando o que você está fazendo nos seus estudos, para você ir moldando ao longo do tempo para aquilo que você precisa. O estudo para Enem, para vestibular, não é algo estático, gente. É algo que tem que ser moldado de acordo com a sua rotina, de acordo no momento que você está ali, com o desempenho que você teve, se o desempenho está alto, se diminuiu, o que aconteceu. Você tem que estar sempre em análise. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Vamos supor que eu comecei meu cronograma e eu comecei que a gente já estudou escala, razão, proporção, notação científica, números inteiros, reais, ok. Eu já estou um pouco mais na frente nos assuntos e aí eu estou estudando porcentagem. Beleza. Estudei porcentagem, daí eu estudei porcentagem, vi lá videoaula, tudo certinho, fui fazer as questões, não consegui fazer as questões, empaquei. Aí o que geralmente o pessoal faz? Eu vou ver a videoaula de novo. Mas calma, eu não posso fazer isso de cara, eu tenho que analisar. Por que eu não consegui fazer o exercício? Eu não tô conseguindo entender o exercício, eu não tô conseguindo interpretar. Se eu não tô conseguindo interpretar e eu entendi o assunto, meu problema não é com a videoaula. Meu problema não é ver o material ali da teoria de novo. É tentar aprender a interpretar a questão. Talvez ver um vídeo ali de uma resolução, tentar ver a questão de um outro jeito. Então, a minha atitude ali para aquele conteúdo tem que ser diferente. Do mesmo modo, se eu entendi o assunto, consegui fazer ali o exercício, mas eu errei porque eu troquei um número, troquei alguma coisa, aí eu tenho que pensar, ok. Nesse caso aqui, talvez venha um vídeo aula de resolução resolva. Mas e se eu tentar fazer o cálculo de um outro modo? E se eu tentar criar uma estratégia minha para eu não perder o foco e errar aqui por besteira? E ainda tem a outra situação, que é quando a pessoa nem consegue entender o conteúdo. E aí ela vai ter que analisar, será que vídeo aula é legal para mim? Será que se eu ler um resumo, um mapa mental, será que se eu for ver isso num livro e algum outro material vai ser interessante para mim? Eu vou conseguir absorver melhor? Será que você é uma pessoa que aprende de um outro modo? Então, tem que estar sempre em análise, pessoal. Você tem que estar sempre observando ali o que é que funciona para você. Não é algo, é o que funciona para fulaninho. Não é. E ainda tem um outro porém, que eu vou deixar aqui até uma pergunta para que vocês me respondam, que é o que o pessoal sempre fala comigo. Dani, eu tenho um problema terrível. Eu estudo matemática, eu entendo, eu consigo fazer as questões, mas tempos depois eu já esqueci aquele assunto, eu vou fazer aquela conteúdo ali no simulado, numa prova, e eu não consigo fazer, eu esqueço. E agora, o que é que eu faço?
calma. Não é porque você tem problema de memória, não é porque você tem Alzheimer, nada disso. É porque você não fixou o conteúdo. Você precisa aprender a fixar o conteúdo, fazer fixação. E, inclusive, esse é um dos temas que eu quero trazer no próximo vídeo aqui no canal. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem aprender como não esquecer os assuntos que você está estudando para o Enem e está estudando para o vestibular. E se você quiser esse vídeo, além de comentar aqui embaixo, também aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações que vai me ajudar bastante aqui nesse processo. Eu comecei o canal falando sobre ProUni e tudo mais, e eu quero continuar ajudando vocês nesse processo de estudo para o Enem e de estudo para o vestibular. Então, já sabe o que tem que fazer. Você vai pegar a lista de conteúdo, vai analisar o seu conhecimento prévio, organizar a ordem de estudo e montar a sua estratégia de acordo com cada conteúdo e também com o seu tipo de dificuldade. Agora, como montar o cronograma? Como fazer? Como enfrentar as dificuldades para cada conteúdo? Isso aí são assuntos para outros vídeos. E se você quiser dar uma sugestão de algo aqui para eu te ajudar, deixa aqui nos comentários também. E aí, eu consegui te ajudar? Clareou na sua mente como você pode fazer para estudar matemática para o Enem? Como você pode levar em consideração suas habilidades, suas dificuldades e, de fato, começar a evoluir? Se eu te ajudei, já deixa um like nesse vídeo se você já se esqueceu, porque eu sei que às vezes vocês ignoram essa parte, mas, gente, é muito importante pro canal vocês deixarem um like nesse vídeo. E se você chegou nesse vídeo aleatoriamente, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistiram meus outros vídeos não se inscreveram no canal, então se inscreve para você continuar recebendo os meus vídeos sobre dica pro Enem, e aí depois eu vou trazer outras informações aqui para vocês sobre como fazer a prova, enfim, se inscreve no canal. E um pequeno spoiler pro próximo vídeo é que a gente vai realmente aprender como fazer uma redação. Não vou ali te explicar o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento, o que tem na conclusão. Eu vou te mostrar exatamente como você tem que escrever, de que forma você faz, como você de fato começa uma redação, mostrando exemplos ali de fato, escrevendo uma redação mesmo. Porque eu gosto de mostrar ali, ó, na cara a tapa de como é que faz, porque eu sei como é ser vestibulando e ter 1 milhão de dificuldades.